Bem-vindos ao Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes, para os colegas ortopedistas, para os alunos de medicina, para os nossos amigos, para quem se interessa por esse mundo tão interessante da ortopedia. Bem-vindos ao 67º episódio do Muito Além do Gesso, onde a gente começa hoje com um tom mais sério, assim. A gente está hoje aqui só nós 5 mesmo, hoje estamos sem convidado, sem convidada, fazia tempo que a gente não gravava um episódio assim. A gente está gravando hoje no dia 31 de outubro de 2023, como sempre, um dia à noite, são 9h30 da noite. E a gente queria começar prestando uma homenagem, né? Recentemente a gente teve um episódio muito trágico, é difícil de encontrar as palavras, né, para descrever esse episódio, onde colegas ortopedistas foram brutalmente assassinados no Rio de Janeiro. Eu pessoalmente conhecia um deles, o Dr. Corsato, um colega do Estado das Clínicas lá de São Paulo, daqui de São Paulo, uma pessoa que eu tive bastante contato durante a residência, depois da minha vida de assistente lá até o ano passado de 2022, quando eu saí, um colega cirurgião de pé, daquelas pessoas super gente boa, assim, né, que você nunca vê, sei lá, são as pessoas que mais tive contato na vida, mas eu nunca vi ele falando mal de ninguém, sempre um cara bem-humorado, um cara legal, aquele cara bacana, corintiano. E sei lá, velho, tipo assim, eu não conheci os outros colegas que estavam junto, mas é um misto de emoções muito grande, assim, né? Porque um lado de uma tristeza muito grande, seja por uma pessoa que você conhece, seja por pessoas que você não conhece, mas todo mundo aqui conhece pessoas que conhecem eles, um misto de revolta desse país que a gente vive, e claro, uma sensação muito grande de podia ter sido eu, né? Eu acho que assim, podia ter sido qualquer um de nós, né? Eu lembro que o primeiro congresso, acho que eu fui de ortopedia, foi com o André, acho que no segundo eu era R2, o André R1, eu era R3, o André R2, Congresso Brasileiro de Trauma, lá no mesmo Windsor, e como vários outros congressos que eu já fui, acho que todos nós já fomos lá no Windsor, né? Para quem está aqui como eventualmente aluno de medicina ou eventualmente residente, que ainda não está muito no mundo dos congressos, o Windsor, lá onde estava sendo congresso, é um local muito comum de congressos de ortopedia, assim, é no Rio de Janeiro, é na Barra, é fácil, assim, tem um hotel bom, tem um número bom para congressos, não cabe um congresso brasileiro de ortopedia, mas para congresso de especialidade muito bom, e eu já, como acho que, não sei, eu vou ouvir do Noé e do André, mas eu sei que do André sim, porque a gente tomou cerveja naqueles quiosques, como todo mundo que tá naquele congressos toma cerveja nos quiosques, é só atravessar a rua, né? Então dá uma sensação muito estranha de podia ter sido eu e, sei lá, na mesma semana que aconteceu, né? Acho que foi numa madrugada de quarta para quinta-feira, né? Eu tava indo pro Chile num curso e duas coisas muito loucas que eu achei. Primeiro, como impressionante com as coisas de internet, as notícias voam, né? Eu cheguei lá e todo mundo tava me perguntando o que que aconteceu e tal. As pessoas tinham o mesmo vídeo que a gente tinha aqui, o pessoal já tinha no Chile. E daí eu fui tomar cerveja à noite lá com o pessoal, como a gente faz todos os congressos, eu ficava pensando, não conseguia parar de pensar nisso. Eu falei, cacete, velho, os caras estavam fazendo isso que a gente faz em todos os congressos e morreram, assim. Então é muito difícil de entender, de compreender. Eu acho que não dá mesmo para entender, compreender e saber o que a gente faz com esse tipo de informação, né? Eu acho que esse ponto que você colocou no final é importante, Leandro, né? É o que que a gente faz com esse tipo de informação, né? A minha pergunta para todos é: vocês acham que vai mudar alguma coisa do jeito que os congressos são feitos aqui no Brasil? Ah, assim, tema espinhoso, tema difícil, mas tema importante. E algumas horas a gente parece um papo diferente, né? Mas eu lembro muito bem que eu estava operando quando eu soube da notícia, né? O Guga, que a gente trabalha juntos, ele falou: Meu, olha o que aconteceu. Ele saiu primeiro de campo, recebeu. Você já viu que o celular estava bombardeado. Era muito cedo, acho que a cirurgia foi às 5 da manhã, então eram 6 e pouco. Aí alguém da família dele ligou para ele para saber se ele estava lá, assim como eu imagino que muitos de vocês receberam WhatsApps e mensagens para saber se vocês estavam lá. Eu também recebi algumas mensagens e eu acho que essa sensação que o Leandro trouxe, né, de identificação. Teve um congresso muito grande ano passado da OCA, a gente passou a semana quase que no Windsor, e foi lá. E é estranho, porque não é que é um quiosque, não é uma balada, não. Simplesmente os restaurantes meio que fecham, 10, 11 horas, você atravessa a rua e fica ali, e depois volta para o quarto, sabe? É meio que uma continuidade, é no meio da avenida, parece um lugar super bem iluminado,
aquela sensação de desespero, né? Porque não que entender por que você morreu seja importante, mas deu a sensação que eles nem entenderam o que aconteceu, né? E também, ao mesmo tempo, quando você falou da mudança, né? Eu fico imaginando, assim, a gente se acostuma com a violência, o que é muito ruim. Mas eu fico imaginando os convidados internacionais, sabe? Isso é muito inaceitável num mundo civilizado. A gente se acostuma com o mundo não civilizado, por incrível que pareça. Então, não sei, é um misto de choque, tristeza, pensar na família, podia ser eu, e também saber que acho que nada vai mudar. É, eu também acho, infelizmente, André, eu também acho que nada vai mudar. O que eu vejo, sim, eu vejo algumas pessoas conversando que não vão mais pro Rio, que o Rio é uma merda e não sei o que lá. Honestamente, eu acho uma grande besteira. Infelizmente, nosso país, em termos de violência, talvez o Rio seja um pouco mais escancarado, mas a grande verdade é que a gente está disposto à violência no Brasil inteiro, né? Então, quantas notícias a gente ouve aqui de assaltos a mãos armadas em São Paulo e em outras cidades aí do Brasil. Então, infelizmente, eu acho que isso não vai mudar. E acho que os congressos, assim, é isso que o André falou, a gente tá acostumado com a violência, né? Se a gente for parar, na verdade, assim, talvez a gente não deva ir pra atravessar a rua, né? Porque atravessar a rua a gente tá correndo perigo. Sei lá, se a gente vai parar de ir no quiosque, talvez no Rio hoje em dia, realmente, talvez não teria. Se eu tiver um outro congresso no Windsor, que provavelmente eu vou ter, talvez. Não sei se eu vou lá no quiosque, isso é um fato, mas também acho que isso daí vai Talvez passar não, com o não dá tempo. para ir, né? Talvez não, não dá para ir nesse quiosque Noel, a mais, né? gente. Cara, Noel, você acha que tudo bem? Acho que se tiver um congresso esse ano, com certeza eu não vou. Ano que vem já não sei. Daqui 3 anos nossa memória é curta, tá ligado? Tipo, não sei, pode ser que a gente vá, não dá pra saber. E o que o Mas André sabe que falou, eu... Desculpa. que é a parte menos importante da história, mas que realmente eu concordo, assim, eu acho que os convidados internacionais vão vir cada vez menos. Eu participei de organização de congresso recentemente, eu já vejo uma dificuldade maior de trazer internacionais, no sentido que hoje em dia todo mundo acostumou com pandemia, então as pessoas se oferecem para dar online, mas não querem vir. O custo, hoje em dia, as passagens estão super caras. E assim, por exemplo, esse congresso que eu ajudei a organizar, que foi o Simpósio de Cirurgia Preservadora, foi bem em novembro do ano passado, logo após já nem sei mais se foi o primeiro ou o segundo turno, quando teve o negócio lá do bloqueios dos caminhoneiros nas estradas. Foi bem naquela semana o congresso. E os convidados internacionais que a gente tinha dos Estados Unidos, 2 americanos não vieram. Eles falaram que não vieram porque ficaram medo de segurança. Os hospitais recomendaram os caras a não vir. Então é isso, a gente vive num mundo de guerra aqui, velho. Eu, honestamente, assim, eu quando penso em chamar, quando é internacional, eu fico com medo hoje em dia. Você traz é uma puta responsabilidade, entendeu? Vai que acontece alguma coisa. É muito foda, assim, tipo, realmente, infelizmente, eu lembro que, assim, tipo, uma coisa que eu lembro uma vez conversando com o... Quando eu morei nos Estados Unidos a primeira vez, em 2010, era uma fase que eu tinha muito orgulho de ser brasileiro, assim, tipo, eu contava muito para as pessoas, queria trazer as pessoas para cá, assim, muito, e ao longo dos anos esse meu orgulho foi diminuindo, essa que é a verdade, entendeu? Hoje em dia, quando eu viajo, que a gente fala com pessoas, tal, que fala assim, o Brasil, eu quero ir conhecer e tal, antes eu falava, não vai, esse negócio de violência é meio exagerado, não é assim? Eu não tenho coragem de falar pra um gringo hoje em dia, vem pra cá que é exagerado. Tipo, a violência tá muito na nossa cara, entendeu? É muito foda. Mas sabe, Lê, óbvio que a violência tá forte, né? Mas pode ser meio polêmico isso que eu vou dizer. É uma morte extrema, mortes extremas, né? Todos os colegas, é um negócio assustador, mas eu acho que é um pouco diferente de uma violência urbana. E aí eu vou levar para o ponto do Rio de Janeiro, tá? A gente não sabe exatamente a causa, e as notícias se espalham, e eles falam de possibilidades. Tem aquela história que um dos médicos era parecido com um cara da milícia. Mas essa é uma opinião super pessoal. Talvez eu entenda que uma morte por violência, de repente duas pessoas brigam, uma saca a arma. De repente a pessoa está sendo assaltada e o outro dá um tiro, sei lá. Se foi esse o caso mesmo, parece um azar extremo. E por isso, não é assim, mudando. Não ir para o Rio não muda nada. Eu acho que o Rio, estatisticamente, talvez seja tão violento quanto muitas e muitas e muitas outras áreas do Brasil, eu diria até que o Brasil inteiro. Quando eu pego no trauma, eu não tenho a menor dúvida em dizer que o Rio é o melhor estado do Brasil em profissionais em qualidade em trauma. É estranho falar isso. Eu não acho que
se a gente se a gente deveria parar de ir em congresso, a gente tinha que parar de ir no Brasil inteiro, não parar de ir no Rio. É, é polêmico, é delicado isso, dá uma sensação de Concordo. você fugir daquele lugar, mas me parece muito mais um azar extremo de um país completamente violento do que falar que, você não vai no Rio, então você vai, sei lá, no Espírito Santo, que tá tudo bem. Não tá. Então, eu acho que até trazendo esse ponto da violência, dessa coisa extrema, eu não acho que o Rio é o problema. Eu acho que todo estado tem um telhado de vidro, né? Eu lembro que assim que aconteceu, colou uma conversa no grupo do WhatsApp de joelheiros, tipo, putz, não dá mais para ir pro Rio, cancela tudo o Rio. Alguém falou algum estado, não lembro, podia ser São Paulo, sei lá, né, Pará. Não, mas aqui também tá perigoso, tá louco, que diferença faz? Então, infelizmente, no final é trocar meio que seis por meia dúzia, né? E não tem resposta certa, né, para esses assuntos que são muito polêmicos, né? Tipo, eu falei com um colega meu que estava no Congresso. Ele falou que o clima no Congresso estava horrível, né, depois da tragédia, né? Mas o Congresso continuou, pelo que eu ouvi, né? Tipo, o Congresso não. Mas, por outro lado, pô, você vai terminar o Congresso com um monte de convidado, com um monte de coisa programada. É um assunto complicado, né? Acho que assim, tem uma questão, não sei, assim, eu acho que é difícil, né? Porque tem questões comerciais, querendo ou não, né? Tem todos os contratos das empresas, tem os convidados internacionais que estavam aqui, todas as pessoas que se deslocaram até lá, né? E acho que o mais foda da violência é isso, né? Acho que qualquer, sei lá, a vida tem que ser mais forte, né? Então, assim, eu acho que, não sei, de verdade, não, também é mais uma coisa que a gente não tem resposta certa, com certeza. Mas acho que é isso. Tem um evento desse, tem que, obviamente, cancelar todas as coisas festivas que tem num congresso, sei lá, se tiver algum happy hour, ou um jantar, alguma coisa assim, um show que às vezes tem em congresso. Isso realmente tem que ser cancelado, acho que tem que. Mas não sei também, né? Você tem que, acho que até é um pouco, acho que uma luta contra a violência, quem tá causando isso, é você mostrar, tipo, sei lá, a coisa, somos mais fortes do que isso, né? Tipo, é... mas não sei, assim, de verdade é dessas coisas que não tem resposta, né? Acho que as pessoas lidam de maneira diferente com isso, né? Você vê umas pessoas, sei lá, se pensar em luto, né? Isso é uma forma de luto. Tem gente que quando tá em luto faz questão de manter a vida e seguir trabalhando, não sei o que lá, porque tem essa questão de precisamos ir pra frente, aquela coisa, às vezes que as pessoas têm uma visão assim, a pessoa que foi embora gostaria que isso acontecesse, queria que isso fosse pra frente. E tem gente que opta por se fechar um pouco, ficar enclausurado e deixar esse luto passar, assim, para voltar a uma vida normal. Acho que são desses temas complexos que não tem resposta certa, com certeza. Eu até encaminhei para vocês um artigo de um outro médico, né? Que ele é um gastrocirurgião, acho que ele faz muito transplante hepático, Ben-Hur, e que é realmente bem recente, eu acho que ele deve ter uma semana, duas no máximo, que é meio que perguntando o e aí, né? Assim, vamos colocar a hipótese, a gente nunca vai ter certeza, mas vamos colocar que o médico foi confundido com o miliciano, foram lá, mataram os caras e de repente, sei lá, que miliciano, que tipo de bandido foi lá e assassinou os bandidos que. Mas essa ausência completa de Estado, de entender, de prender as pessoas, o e aí que é o que está faltando, né? E parece que virou a próxima notícia. Isso esfriou, isso parece que desencanaram, né? Assim, parece que vira a página, enterra e segue. Isso é, talvez essa seja a diferença de como tratar a violência, né? De como continuar a história, de como entender o que aconteceu. Não pode simplesmente, agora o problema está resolvido. Não está. Nada mudou. A desgraça continua ali, assim. Então essa falta do e aí é muito assustadora, né? É muito complexo mesmo, porque até tem para mim, assim, eu fiquei com o sentimento de que aconteceu, né? Tipo, que falaram assim, ah, não, foi um assalto, foi porque um dos colegas era parente de uma política, ou era porque história que você falou, confundiu com miliciano e tal. A sensação que me dava era muito assim, tipo, meu, sei lá, não sei se eu fico mais revoltado se eles foram assassinados por engano, porque acharam que era um miliciano,
ou se foi assassinado porque era parente de um político e não tem nada a ver com nada, né? Tipo, é muito louco, assim. Daí tem aquela história que, sei lá, depois nem se falou tanto, então nem sei o que ficou no final, que talvez parece que os assassinos supostamente foram assassinados também, né? E é uma sensação assim que você olha e fala, meu, sei lá, isso é melhor, me sinto vingado, existe vingança, né? Puta, é muito doido, assim, sei lá, tipo, eu acho que é uma sensação pra mim muito, muito difícil de discernir, assim, de entender. Eu acho que pra gente fica como uma, sei lá, pra gente, acho que a gente fez muita questão aqui, nós do Muito Além disso, de discutir esse assunto. Eu acho que aqui, obviamente, não, é das conversas que, acho que a maioria das conversas não chega a conclusão nenhuma, mas aqui menos ainda, né? Mas acho que principalmente é uma forma nossa de homenagear os colegas e abrir aqui para debate. Acho que também transpor um pouco do nosso sentimento, né? Acho que, sei lá, o Muito Além do Gesso virou, acho que uma terapia nossa também, né? De vir aqui e falar um pouco as coisas que nos afligem, de compartilhar com os nossos colegas os nossos sentimentos, e tem sido uma coisa muito boa pra gente, como, pelo menos assim, é muito gratificante pra gente, que realmente, até porque o André comentou a história de ligarem, perguntarem se você tava lá, se não tava lá, o André comentou, sei lá. Eu tava no Rio também no começo da semana, né? E a gente vinha aqui, de repente, assim, muita gente. Eu tive alguns eventos na sequência ali no mês de setembro, outubro, e muita gente vem falar comigo assim, pô, ouço Muito Além do Gesso, que legal, a gente recebe mensagem direto de vocês, falando, muitos colegas mais novos aí que estão na residência agora, falando que o MAG ajudou vocês a escolherem ortopedia. Então, a gente sente muito próximo de todos vocês, né? Então, a gente, aqui foi uma forma de fazer uma homenagem para esses nossos colegas, é, que foram mais cedo do que deveriam por uma injustiça. Nosso sentimento para as famílias, sempre aquela coisa de se a gente puder ajudar de alguma maneira. Enfim, infelizmente não consigo pensar muito em como ajudar, mas nós estamos aqui nos colocando à disposição e compartilhando, acho que um pouco dos sentimentos que nós sentimos, que eu tenho certeza que muitos dos colegas que estão ouvindo aqui também sentiram. Uma conexão até meio maluca, né? Mas que fala entre os episódios e as pessoas, né? A gente tem o Matheus aqui na faculdade terminando, o Bruno no exército, numa transição entre a faculdade e a residência, o Noel, o Leandro e eu, que já somos médicos, e a gente já teve algum tipo de experiência fora. Ah, e quando a gente pensa na carreira, talvez para mim, para o Leandro e para o Noel, assim, olha, vou resolver mudar de país para fugir dessa violência. Talvez seja meio tarde demais, ou talvez a gente não tenha se programado, se a gente pensasse nisso. Quando a gente conversa com os colegas que foram para fora do Brasil, muitos deles culpam, colocam como primeiro motivo de ter saído do país a violência. Leandro viveu, acho que 2 anos fora, assim, em estágios, e aí teve uma vivência bem clara do que é eventualmente uma medicina fora do Brasil. E a violência só piorou da época que a gente era aluno e de muitos anos anteriores. Não sei, talvez até vou jogar essa bola para o Leandro. Você mudaria algo É algo, Agora eu sair do complementando, Brasil, mudar o Brasil? Ou você mudaria do Brasil? Não entendi. Não, eu acho que assim, talvez até como um recado para quem está na graduação, né? Assim, você faria os steps durante a graduação para ter uma porta de saída, para ter uma fuga. A gente está num mundo diferente. A gente está num mundo que o Brasil claramente piorou. eu vou A gente, complementar o André, só para o Leandro ter tempo para pensar, tá? Depois você me agradece aí, Leandro. Mas uma coisa que eu sempre falo da carreira médica, que é um ponto muito forte, né? Que eu acho, aquilo que a gente sempre fala, eu acho legal ser médico, eu acho que a ortopedia é uma excelente sua especialidade, mas quando a gente vai conversar com os amigos que não são médicos, você vê que a transição para fora do país é muito mais fácil, né? Então o cara vai trabalhar num banco em outro país, o cara vai abrir um negócio, e a gente tem esse fator limitante, é um fato, né? Que você tem que prestar uma prova de proficiência, você tem que se adaptar ao outro tipo de medicina. Isso é um fator que a gente, hoje em dia, realmente a conta tá difícil, né? Lógico, a gente teve vários colegas aqui que tomaram essa decisão, né? César de César, entre outros, né? Mas eu acho que quando você tem essa cabeça um pouco mais novo, é muito mais fácil, né? É muito mais fácil. eu, Então, hoje em dia, nesses tempos de violência urbana, guerras,
Eu acho que talvez eu pensaria num plano B, que eu acho que pela maturidade que eu tinha à época, e talvez até por falta de informação eu não pensei. Eu conheci um colega, não vou citar o nome dele, porque não conversei com ele, não pedi, mas eu tenho bastante certeza que ele fez uma transição de carreira para a indústria para ir para fora. Ele largou a medicina assistencial, foi para a indústria para trabalhar numa multinacional, visando chegar num posto que ele pudesse ir para fora. É uma opção, assim, mas assusta, né? Eu acho que a impossibilidade de plano B, assim, você não tem um lugar no Brasil seguro. Você é médico, você está amarrado na sua cidade ou no seu país por X motivos. Você não tem muito para onde fugir. É uma sensação estranha. É, o convidado internacional não quer vir para cá, mas você mora aqui, você vai continuar. E não parece que tem um horizonte claro que as coisas vão melhorar, né? Cara, a pergunta sobre se eu mudaria, se eu não mudaria, o que que eu falaria para alguém que está mais novo ouvindo a gente, ela é obviamente bem complexa. Esse é um pensamento que eu já tive na minha cabeça 250 mil vezes, assim, eu já tive momentos de muita certeza que eu ia para fora e momentos que eu tinha muita certeza que eu ia ficar aqui, e compartilhando uma coisa que eu não lembro se eu já falei alguma vez aqui no podcast, que eu acho que não é todo mundo que sabe, mas eu já comprei 2 vezes o livro do Step para começar a estudar para ir para fora e afinei no meio do caminho, tipo, então assim, só para vocês terem ideia, para todo mundo que tá ouvindo a gente aqui ter ideia do tanto que é uma coisa que eu já pensei, assim. Se você for pensar racionalmente, 100% sem botar nada de emoção, eu não tenho a menor dúvida que é melhor ir para fora. Tipo assim, eu acho que eles têm uma. Se você morar. Quando a gente fala ir pra fora, querendo ou não, acho que a grande maioria dos médicos brasileiros que vão pra fora vão para os Estados Unidos, né? Eu acho que tem outros lugares que dá pra ir, mas assim, é onde a maioria dos colegas vão. É um lugar onde se ganha, como nós como ortopedista, se ganha muito bem, se tem um esquema de vida muito tranquilo, assim, muito tranquilo no sentido assim, você tem um horário mais comercial, não sei o que lá. E assim, mas eu acho que a questão que a gente está discutindo hoje, a segurança, faz muita diferença. Uma coisa que eu posso contar para vocês, assim, que eu lembro muito de 2 histórias lá de quando eu fiquei nos Estados Unidos. Uma delas é quando eu morava, na primeira vez que eu morava em Vail, né? Uma vez eu estava voltando do lugar onde eu. Lugar meio do centrinho, assim, para minha casa, que era no meio do nada, assim, escuridão, assim, não era na época do verão lá, que a noite já era meio frio, mas não era época de neve, que não dava para andar. E eu virei pra galera assim, tipo, eu tá no meio do nada me deixava nervoso, assim, tipo, de repente, meu, se acontecer alguma coisa, a gente for assaltado, assim, aqui. Eu perguntei pra galera que tava comigo, vocês não estão com medo? Eles, medo do quê? Eu falei, medo de ser assaltado, sei lá, tipo, os caras, meu, a coisa mais perigosa que pode acontecer aqui é um urso atacar a gente, tipo, não passa pela cabeça dos caras tá ansioso com uma possibilidade de ser assaltado, assim, no meio do nada, entendeu? E assim, isso é muito louco, entendeu? Porque a gente vive com esse estresse o tempo todo, né? Você para no farol, você tá noiado se vai ser assaltado. Então, isso, na minha opinião, faz muita diferença. Então, assim, a questão de segurança, a questão de estabilidade de carreira, eu acho que faz muita diferença. Eu acho que se for pensar racionalmente, isso faz todo sentido você mudar. O que é mais difícil, ainda mais agora, hoje em dia, que eu tenho filhos e o Noel, o André, que também tem filhos, e para quem pensa em ter filhos algum dia, isso pode mudar também, como eu já compartilhei que outras vezes eu achava que eu nem ia ter filho, hoje em dia eu tô esperando minha segunda filha. É, eu acho que daí a coisa muda muito, entendeu? Tipo assim, eu acho que você ter filhos totalmente longe da sua família, num ambiente totalmente diferente, não é fácil. Eu acho que a questão de cultura, apesar da cultura americana ser até relativamente próxima da gente e tal, tem questões diferentes. Eu acho que existe. Os Estados Unidos, por mais que seja um país que menos, eu acho que, mais que critique muito, é um país que tem muito pouco preconceito contra estrangeiros, ele sempre tá ali em algum grau, entendeu? Então, assim, também acho que é menos fácil do que parece. Mesmo quem vai fazer na faculdade, que eu acho que é mais fácil do que se a gente quisesse fazer hoje em dia, como a gente comentou. Eu não acho fácil, entendeu? Então é importante saber onde está pisando. Eu acho que assim, ir para fora é uma decisão difícil. Eu acho que todo o processo é complexo, tem um monte de incertezas no meio do caminho. E mesmo se der tudo certo, assim, eu gosto muito daquela frase que eu acho que é daquele Paulo Francis, que é jornalista antigo, que é alguma coisa meio assim, tipo, o Brasil é uma merda, mas é muito bom.
e os Estados Unidos é bom, mas é uma merda. E eu acho que todo mundo que já viveu fora tem um pouco essa sensação, assim, porque eu sinto muito das pessoas que moram. Quer dizer, tem aquelas pessoas que saíram do Brasil e tem aquela visão assim, o Brasil é uma merda, não sei o quê, só fala como se tudo fosse uma merda, mas são aquelas pessoas que estão sempre meio achando que estão no melhor lugar do mundo. Mas no geral, eu sinto das pessoas que moram fora do Brasil, que já aquela coisa tipo assim, puta, eu tô feliz, tô aqui no lugar que eu tô, mas eu sinto muita falta de coisas do Brasil e da minha casa, assim. E eu acho que para tipo, uma pessoa que nem eu, que já morou fora e que volta pro Brasil, eu valorizo muito, acho que consigo valorizar melhor as coisas que são boas do Brasil, que eu gosto daqui, mas com certeza acho que é mais claro as merdas daqui de verdade, entendeu? Que dá muita frustração de não poder corrigir. Eu acho que a gente podia ouvir do Bruno e do Matheus. Vocês são uma geração um pouco mais jovem que a gente, né? Vocês acham que vocês pensam nesses planos B, C e D mais do que os preceptores de vocês? Eu, eu comecei a pensar nisso durante a pandemia, né? A pandemia foi um momento de reflexão para todo mundo. Eu tinha um estágio marcado para ir para a Áustria, que acabou dando errado, mas eu comecei a aprender alemão durante esse processo e mesmo depois do estágio ter sido cancelado, eu continuei tentando aprender alemão com esse intuito de ter um plano B para ir para fora. Eu estava pensando, inclusive, tentar fazer residência lá. Mas uma coisa que eu refleti muito também durante esse período de pandemia foi o Brasil é a nossa casa, né? E assim, todas as pessoas da minha família moram aqui, todo mundo é próximo daqui. E aí um daqueles gráficos que colocou quando comecei a fazer aquele quadro no YouTube da jornada do aspirante, que coloca o tempo que você vai passando com as pessoas com que você ama, vai só diminuindo. E isso fez afastar de muito longe, assim, para mim, a possibilidade de morar e exercer medicina fora. Eu penso em talvez tentar, depois que fizer residência aqui, conseguir revalidar diploma para conseguir tentar atuar na União Europeia dessa forma, mas mais caso dê algum problema muito grande no Brasil e que impossibilite de trabalhar aqui e que você tenha que fugir, sabe? Não como intuito de aqui tá mais ou menos certo ou mais ou menos ruim e aí ir para outro lugar pensando em algo melhor, porque mesmo não sendo perfeito, as pessoas que eu gosto, que eu amo, que são próximas da minha família, moram todas aqui. Essa sensação de lar pesa muito assim para mim. O meu foi mais ou menos nessa linha. Eu lembro que, inclusive, eu procurei o Leandro na época para perguntar para ele o que ele achava, como foi a vivência dele. Ele me contou essa história na época, ele chegou a comprar os livros e tal. Inclusive, na minha turma, dois já foram. Dois fizeram os STEPs, estão morando lá, validaram, não queria cirurgia. Parece que quando você quer, o lance é você ir como médico e se especializando lá, do que se especializar aqui para depois tentar chegar lá e exercer ortopedia, por exemplo. É mais fácil você revalidar, ser médico lá, fazer ortopedia por lá e por aí vai. Mas justamente o que o Matheus falou, eu acho que a medicina é a nossa profissão, ela consome grande parte da nossa vida, mas ela não é a nossa vida. Então, assim, importa filho, pai, mãe, tio, todo mundo que está aqui. E o grande fator que pesou na época, inclusive o Leandro me falou isso, que com que ele conversou e tudo, era a questão da família, né? Ainda mais agora, com o Leandro ter um filho e tal. Então, basicamente é isso. Eu acho que racionalmente, financeiramente, vale a pena. Cogitei, tiveram colegas meus da minha geração, esse, o maior ponto da minha geração, tiveram dois só da minha turma que foram, eu sei de outras turmas que já foram também, passaram pelos steps. Inclusive, esses dois que foram desde a época do início do internato já tinham na cabeça que iriam, já entraram em cursinhos preparatórios ali do ISMB para poder já ir fazendo os steps e acabaram partindo. Eu cogitei, mas não cheguei a tornar nada concreto pelos motivos que o Matheus falou aí também. Você Essa pensou, questão. Nelson? Chegou aí, o André eu sei que fez estágios na Europa e tudo, mas já passou pela cabeça morar fora, exercer a medicina fora? Não. Eu fiz estágios curtos, diria que não. Ao mesmo tempo, é estranho pensar, né? Qualquer campanha de políticos sempre falam em, sei lá, saúde, educação, segurança. E a gente se acostumou a meio que resolver os problemas independente do estado. Saúde, você paga um bom convênio, educação, você paga boas escolas, e segurança meio que não tem como se resolver de fato. É meio estranho falar, mas São Paulo, muita gente tem carro blindado, por exemplo, o que é uma
uma coisa meio maluca, né? Uma coisa meio... Se você tem medo de tomar um tiro no meio da rua, talvez você devesse pensar nisso. Aí, até olhando, assim, eu tenho dois filhos, né? Assim, e eu vejo muita gente hoje em dia já colocando as crianças em escolas bilíngue. Isso é uma maneira, né? A gente está falando, de certa maneira, na construção de um plano B, vai. As pessoas, eu vejo isso aumentar bastante. Pelo menos todo o meu meio, ninguém estudou em escola bilíngue. Todo mundo fazia um inglesinho a partir de tal idade, fazia um inglês na escola. Eu acho que a primeira vez que eu tive contato com quem estudou realmente em escola internacional, eu já era meio que adolescente, era uma coisa meio fora da realidade, assim, era de quem era ou muito, muito rico, ou aquela turma que era meio expatriada, que morava em vários países e por um acaso estava no Brasil num período, não era tão comum você ver pessoas em escola bilíngue. E aí, cada vez mais, a gente percebe que pessoas como o César, que já tinham avançado bastante na carreira e toparam tomar um pênalti de X anos para alcançar isso em outro país. E a gente está vendo muitos estudantes de medicina, diferente do que era na nossa época, já se preparando para abrir para esse plano B, muito devido à segurança. Talvez a causa raiz, a causa principal de tudo isso seja a segurança, não seja que o nosso país é ruim, que ele tem desastres, que ele não gosta do governo A, B ou C. Não. A principal preocupação é uma vida mais segura. Ponto. Mesmo você tendo como parte ruim, fica longe daquelas pessoas que são mais próximas, eventualmente, de você, que é aquilo que pesou para o Matheus. E talvez o nosso papo seja meio desanimado e perigoso hoje, porque a gente não está vendo melhorar. E não é só que não vai melhorar em 6 meses ou um ano, mas não para de piorar. Isso que é assustador. Essa identificação que a gente tem com esses ortopedistas, que simplesmente podia ter sido a gente. Eu já fui nesse quiosque, e se não fosse nesse quiosque, é no outro quiosque. Eu já fui, talvez, em mais 4 ou 5 eventos depois desse. E isso não significa nada. E eu podia não estar num congresso e estar na minha cidade, acontecer a mesma coisa, e acontecem mais de 100 mortes por dia, e ninguém fala nada, se enterra, as famílias choram e acabou. Mas a construção de um plano B para onde ir, né? Acho que se eu tivesse que recomendar, eu recomendava para as pessoas já pensarem no plano B, hoje em dia. Eu concordo. E me chama muito a atenção isso que você comentou, André. Pelo menos a geração daqui de São Paulo, né? Classe média barra média alta, sei lá como você quer definir. Acho que o objetivo das famílias é ter um plano B. Então, eu vejo que muitos amigos botam as crianças em escolas que têm opção do ensino internacional. Isso é uma coisa bizarra na minha concepção. Tipo, a criança está indo para o primeiro colegial e os pais já botaram, ou ela já tem na cabeça que ela quer ir para fora. É muito mais precoce, né, do que na nossa época, né? Então, às vezes o cara construía o sonho dos steps, sei lá, na faculdade, que hoje em dia a gente olhando já é precoce, né? Imagina no colegial, você não tá, né, você não sabe nem o que está acontecendo, né? Teoricamente, né? A gente estava indo que ir no cinema e o cara já tá lá, meu, ralando ali no inglês, entendeu? Então, realmente o pessoal tem um pensamento aí diferente e talvez seja saudável, né? Pelo menos é bom ter opção, né? Não necessariamente você vai escolher, mas é bom ter opção. Eu acho que uma diferença hoje em dia é que existem exemplos, né? A gente fala bastante disso quando a gente fala de vários temas aqui. Você ter exemplos é diferente, porque quando eu cogitava lá em 2010 ir para os Estados Unidos, era uma coisa assim que de verdade tinha um cara que eu conhecia mais ou menos que tinha ido, assim, sabe essas coisas? Tipo, não tinha uns exemplos, assim, honestamente, não tinha muita informação. Eu sabia que tinha esses negócios de step e tal, mas eu não sabia efetivamente como é que fazia, entendeu? Eu acho que hoje em dia, para quem pensa em ir, poxa, tem vários exemplos, querendo ou não, né? Se tem hoje em dia também, sei lá, como o Bruno comentou, hoje em dia tem um monte de cursinho aí que ensina como é que faz, pega na mão e fala, ó, você tem que fazer tal, 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 tal e tal para conseguir fazer os steps, para validar o diploma, para aplicar assim, é mais fácil fazer estágio tal, não sei o que lá, tal.
Então, e hoje em dia a gente vê pessoas brasileiros que estão lá, que no Ortopedia, como a gente já falou várias do César hoje, que já veio com a gente. Aliás, ele foi um dos primeiros episódios, talvez esteja na hora dele voltar, né? Então, assim, então a gente já tem exemplos, como tem mais outros exemplos, a gente conversou também no episódio passado com a Camila, que tá lá na Suécia, que também está falando o tempo todo dos Estados Unidos, né, mas ela tá lá na Suécia, vivendo também. Então, acho que hoje em dia a gente ter mais exemplos é um negócio que facilita também, porque eu pensava muito nisso, eu pensava, cara, mas vai dar certo, assim, se eu for para esse caminho, né? Tinha uma dúvida ainda maior. Acho que hoje em dia, se eu tivesse lá atrás e visse pessoas que deram certo, acho que eu ficaria um pouco mais confiante. Um comentário muito crazy que aconteceu comigo um dia desses. Estava no centro cirúrgico, operando, aí o instrumentador, tipo, no meio da cirurgia, falou: Ô, doutor, sabe quem veio entrar em cirurgia comigo? Aquele cara que gravou o podcast com vocês, que mora nos Estados Unidos. Ele estava aqui no Brasil, entrou numa cirurgia comigo. Falei, caramba, meu, tipo, que coisa legal. Tipo, o instrumentador da empresa que estava na cirurgia, acho que ele deve ter ouvido minha avó, deve ter lembrado do podcast. E acho que ele lembrou que o César estava aqui, deve ter ajudado alguém em alguma cirurgia, e o cara instrumentou para eles. Então, foi um episódio muito legal. Um abraço aí ao nosso colega que acompanha aí o trabalho do Muito Além do Gesso. Foi um episódio bem curioso. Boa, legal. Então, bom, vamos. Acho que infelizmente esse episódio, como o André falou, um pouco mais deprê, um pouco mais triste, acho que bate bem com o momento e tudo isso que está acontecendo, que a gente queria prestar uma homenagem aqui para os nossos colegas e vamos para as indicações aqui para quem tiver. Eu sei que o Matheus tem uma. Fala lá, Matheus. Eu queria recomendar um canal no YouTube que eu descobri esses dias, que o nome é Not Just Bites. E é muito legal porque ele fala sobre como as cidades são projetadas. Então a gente está pensando em planos B para ir para fora. Então você vai para uma cidade que é boa e que tem essa segurança. E ele fala como que as cidades, algumas cidades são projetadas para carros, algumas cidades são projetadas para pessoas. E aí as cidades que são projetadas para pessoas, você se sente muito mais seguro dentro dela. E aí entra um monte de questões que ele vai explicando dentro do livro, dos vídeos. Então, se você está pensando no plano B, eu acho que é legal você ver esse canal e refletir sobre que tipo de cidade você quer morar, onde você vai se mudar. Bem legal. Mais alguém? Tem Mais alguma dica que indicação? eu vou reforçar a dica do Noel. Eu falei com ele agora no WhatsApp, porque eu estou terminando a dica que ele deu, que é o livro Em Busca de Sentido, do Emmanuel Frank. Eu tava Achei pensando bem nesse livro legal, tô também. terminando agora. Mais um reforço de dica do que propriamente uma dica nova. Boa. Boa. Então, indo nessa toada do Viktor Frankl, né? Criador da logoterapia, tem um livro também de guerra que chama Dois Irmãos, Uma Guerra. Também é uma temática sobre a Segunda Guerra Mundial, então a gente está em épocas duras de conflitos, então é um livro legal. Romantizado, mas legal. Dois Irmãos, Uma Guerra. Fica a dica. Sei lá. Eu também hoje tô sem dicas aqui, vou passar hoje. Acho que é isso, pessoal, para vocês que estão ouvindo a gente aqui, espero que continuem firmes e fortes no Brasil. É o jeito, né? Estamos aí. E fica a nossa homenagem para os colegas que nos deixaram mais cedo. Acho que isso era o principal que a gente queria fazer hoje aí, deixar nosso sentimento para as famílias, para todas as pessoas que eram mais próximas deles. E realmente, sei lá, infelizmente, como a gente deixou bem claro que eu acho que o otimismo não é muito a toada de hoje, mas pelo menos para terminar com alguma coisa otimista, torcer para que, sei lá, aquelas coisas que antes da bonança venha a tempestade, sei lá, torcer para que seja, estamos no fundo e que uma hora comece a melhorar, apesar de, infelizmente, não parecer isso. E daqui a pouco, não sei, daqui 3, 4 semanas, a gente nem sabe mais a periodicidade desse podcast. A gente está de volta com o episódio, provavelmente com um convidado, com uma convidada. Esperamos num momento mais alegre, com coisas boas para a gente discutir sobre a ortopedia do Brasil. A gente agradece a vocês aí pela audiência e até a próxima. Um grande abraço.